Este documentário mostra os esforços do Brasil para construir uma agricultura mais sustentável através de novas e boas práticas agrícolas. Como produzir mais alimentos? Como construir e conservar o solo? Como reutilizar a água? Como praticar a agricultura de baixa emissão de carbono? Como conciliar crescimento e progresso com sustentabilidade? Como atingir um caminho sustentável na agricultura? Como conquistar tudo isso em um país com dimensões continentais, onde simplesmente climas e solos são muito diferentes? São perguntas que exigem respostas da pesquisa e do conhecimento tradicional sobre a conservação da biodiversidade brasileira. Caminho Sustentável vai mostrar algumas alternativas que estão sendo utilizadas e que respondem com clareza como crescer do ponto de vista da geração de riqueza e, ao mesmo tempo, promover a inclusão social e preservar o meio ambiente. O que a árvore tem a ver com nossas vidas? Como seria a superfície da Terra se não existissem as plantas? Ela seria árida, coberta de rochas, sem rios, sem animais. Um calor infernal. A vida, da maneira que conhecemos, seria impossível. As plantas são indispensáveis nas nossas vidas e na vida da Terra. Elas produzem o oxigênio que a maioria dos seres vivos respira. Nesse ambiente, as florestas têm papel fundamental para a sobrevivência do planeta Terra. E sua destruição é uma das maiores preocupações do nosso tempo. A árvore é um ser complexo e silencioso. Ela equilibra, recupera, protege e produz. Produz o ar, a água em forma de vapor, a madeira, o fruto, o óleo, o remédio, a sombra, a beleza. Mesmo que milhões de hectares de florestas sejam perdidos a cada ano, ainda é possível proteger o que resta, restaurar o que foi destruído e garantir a sobrevivência das próximas gerações. Agora, a questão é outra. Como conciliar os conceitos de crescimento e progresso com os conceitos de sustentabilidade? Esta é uma questão chave para o Brasil e para o mundo também. O mundo vive um drama. 7 bilhões de pessoas caminhando para 9 bilhões em 2050. O que significa alimentar 9 bilhões de pessoas? Significa que teremos que aumentar a produção agrícola em 70%
até 2050. Como garantir alimentos e qualidade de vida para 9 bilhões de pessoas? Uma coisa é certa: não poderemos enfrentar os desafios do milênio utilizando as mesmas práticas adotadas até agora. Não há dúvida de que as práticas têm que ser elevadas a um patamar de sustentabilidade. O país terá que buscar todas as tecnologias seguras disponíveis para enfrentar esses desafios. Usando a tecnologia para gerar o que a gente chama da química verde, que num conceito mais amplo é a chamada bioeconomia, que é uma vertente internacional, global, importantíssima, que o Brasil tem muita chance de se inserir. Vamos voltar um pouco no tempo. Até meados da década de 1980, a palavra desenvolvimento traduzia simplesmente o conceito de crescimento econômico de uma região ou de um país. Nesse mesmo período, 1984, o termo desenvolvimento recebeu mais um complemento: sustentável. E a ONU institucionalizou a expressão desenvolvimento sustentável, que significa: o crescimento atual não pode comprometer o crescimento futuro. A introdução dessa ideia mudou radicalmente a forma de se perceber e buscar o desenvolvimento, em que a conservação da biodiversidade passou a ser uma preocupação comum de toda a humanidade. Recentemente, ao conceito sustentável foi proposto outro termo: intensificação sustentável da agricultura. Ou seja, como aumentar a produção agrícola sem aumentar a superfície cultivada com os mesmos recursos de água e energia? A adoção desses princípios como política de produção mudou a trajetória ambiental brasileira. Novos modelos de agricultura foram adotados. O país passou a utilizar o plantio direto, eliminando ou reduzindo a aração e a gradagem. Utilizou a cobertura vegetal. Praticou a rotação de culturas, o uso de biocombustíveis, a produção de biomassa para a geração de energia e assim por diante. O conceito de sustentabilidade tem 3 grandes dimensões: a econômica, a social e a ambiental. Na dimensão econômica, entende-se que o desenvolvimento deve ser economicamente eficaz e que garanta as necessidades das gerações futuras. A dimensão social afirma que o desenvolvimento deve permitir a construção de uma sociedade mais igualitária, com melhor distribuição de renda e de bens. Na dimensão ambiental, busca-se o desenvolvimento com a manutenção dos processos ecológicos essenciais à biodiversidade. Então a gente tem a habilidade para fazer sistemas integrados, tudo indica serão a norma para o futuro da produção agropecuária, no Brasil em particular. Nos últimos anos, o país decidiu olhar para sua vocação natural e ganhou destaque por ter adotado voluntariamente um compromisso com o desenvolvimento sustentável. O plano da agricultura de baixo carbono deixou de ser plano e ganhou áreas de política ambiental. Os impactos dessa política foram inegáveis. Em uma década, o país conseguiu reduzir em quase 80% a taxa de desmatamento na Amazônia Legal. Em 2004, por exemplo, mais de 27 mil quilômetros quadrados de florestas foram derrubados, área equivalente ao estado de Alagoas. 11 anos depois, a taxa caiu para 5,8 mil quilômetros quadrados, equivalente ao território do Distrito Federal. Desde 2008,
o Banco Central só libera financiamento na região da floresta amazônica para projetos agropecuários que comprovem a regularidade ambiental. Na última década, o país reduziu a produção de gás carbônico mais do que qualquer outro. Segundo os relatórios, comprovadamente, houve uma diminuição de 41% nas emissões de gases do efeito estufa. O país incentivou o uso de energias renováveis complementares à hídrica, como a energia eólica, a solar e a de biomassa. Estas fontes aumentaram em 30% sua participação na matriz energética brasileira, que passou em 2004 de 2,8% do total da oferta de energia para 4,1% em 2014. Nos últimos 10 anos, também, o país aumentou em 75% a produção de energia elétrica proveniente do bagaço de cana. Na agricultura, incentivou intensivamente a recuperação de pastagens degradadas. O plano está recuperando 15 milhões de hectares degradados até 2020. Como política de governo, promoveu a integração lavoura-pecuária, implantando 4 milhões de hectares com a ILPF. Ampliou o uso do plantio direto. Incentivou a fixação biológica de nitrogênio e criou condições para o uso de biocombustíveis no país. A adoção dessas práticas colocou o país na vanguarda na redução das emissões de gás de efeito estufa. O Brasil ficou numa posição privilegiada, pois houve uma diminuição de 3 bilhões de toneladas em 2004 para 1,59 bilhões de toneladas de emissões em 2013, uma redução de quase 50% nesse período. Então, o produtor rural, hoje, mais do que nunca, está consciente do seu papel na preservação do meio ambiente e na produção de alimento. Conjugar esses dois, produção de emprego, produção de alimentos e conservação ambiental. Brasil. 8,5 milhões de quilômetros quadrados. 250 milhões de habitantes. Ocupa quase a metade da América do Sul. 6 biomas. No norte, o trópico úmido. No nordeste, o semiárido. No sul, as áreas temperadas. No centro-oeste, o cerrado tropical. No oeste, o Pantanal. Estas diversidades climáticas levaram às grandes variações ecológicas que formam os biomas brasileiros e que o torna tão especial. Essa variedade de biomas reflete a riqueza da flora e da fauna. O país abriga a maior biodiversidade do planeta. 20% do total das espécies da Terra estão em solo brasileiro. Neste cenário, nosso país tem grandes e muitas responsabilidades, pois a maior captação do carbono da agricultura vem das florestas. O Brasil é um país tropical, imenso.
ser grandioso, continental, tem realidades bem distintas. Nos últimos anos, o país tem feito esforços para plantar árvores. O projeto Biomas traz estratégias organizadas para reforçar a importância da árvore na propriedade rural. Enquanto nós não cuidarmos da questão cultural, olharmos a árvore não como um estorvo, precisa ser retirada para promover desenvolvimento, é difícil alcançar a sustentabilidade, eu diria que é impraticável. Há 5 anos, a Embrapa e a Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil buscam conciliar a produção de alimentos e preservação do meio ambiente sem perder a rentabilidade na propriedade rural. Nós queremos justamente mostrar que a árvore pode participar dentro da propriedade rural no tripé ambiental, econômico e social. O projeto de pesquisa é desenvolvido por mais de 400 pesquisadores de 21 unidades da Embrapa e mais 122 instituições de pesquisa e realizado em todos os biomas brasileiros. A importância do projeto é justamente essa, como que o produtor pode usar a árvore. Em algum momento da sua história ele foi incentivado a tirar a árvore para dar espaço à sua produção, né? Hoje a cultura está mudando. Olha, o meu sonho é nós conseguirmos mostrar que a árvore é essencial para uma propriedade sustentável e dizer quais. E o trabalho de toda essa gente é identificar as árvores nativas e exóticas que podem ser plantadas e incorporadas à produção e utilizadas também para a recuperação de áreas de vegetação abertas ou desgastadas pela erosão. Nós precisamos dela dentro da propriedade, então se você chega lá e vê uma propriedade apenas com agricultura e pecuária, está faltando alguma coisa, né? Grande parte da história da Embrapa gira em torno dessa questão. Como convencer os produtores a acreditarem nas pesquisas que ela realiza? Quando isso funciona, traz inúmeras mudanças. Ele tem que entender como que ele pode trazer de volta esse benefício que é a árvore para sua propriedade rural. Então, o que poderia incentivar o plantio de árvores em propriedades rurais, dada a sua importância na preservação da biodiversidade e no equilíbrio ecológico? Uma das maiores áreas de experimento do projeto Biomas no Cerrado fica na fazenda Entre Rios, em Planaltina, a 65 quilômetros de Brasília. Nessa fazenda, já foram plantadas mais de 20 mil mudas e 500 mil sementes de árvores nativas. Esta imagem ilustra como o projeto Biomas procura incluir a árvore na propriedade rural. À esquerda está a mata de galeria, que divide as duas propriedades. À direita, a fazenda do projeto. Inicialmente, os pesquisadores fizeram o estudo do solo e da hidrologia do local, que vai do mais raso e mais úmido para os solos melhores e mais profundos, onde acontece a agricultura. Antigamente, os proprietários cultivavam até a linha da estrada. A proposta do projeto foi, passo a passo, incluir o plantio com espécies arbóreas, como sistemas agroflorestais, incluindo o plantio de mudas e também semeadura direta. De acordo com as condições do solo, as espécies foram sendo plantadas. A ideia era proteger os mananciais de água e aumentar a produção. A área do plantio tem 40 hectares. Os espaços vagos que ainda restam são preenchidos com outras pesquisas. Assim, o projeto se resume em 2 palavras: ecologia e produção. É mostrar esse resultado da pesquisa e fazer com que ele faça parte do dia a dia desse produtor. O projeto na Fazenda Entre Rios é recente, mas dessa pesquisa sairão os modelos mais indicados para a região do Cerrado. E acredito que a árvore, o componente de árvore, principalmente nas áreas não irrigadas,
será um grande formador de renda do produtor do futuro. Baru, 2,35. O projeto não só mostra como recuperar as áreas de reserva legal ou de preservação permanente, mas vai além. Então a gente vê esse projeto não só para a recuperação de reserva legal e de APP, mas também para gerar riqueza mesmo na área de produção econômica da fazenda. Cagaita, 22 centímetros. Assim, a riqueza que José e Adriano projetam virá da diversificação do plantio das árvores. No nosso caso, nós escolhemos aqui a pimenta rosa e a aroeira, que dá madeira para esse produtor. Veja esse exemplo. A aroeira foi plantada há 3 anos e irá produzir logo a pimenta rosa. A aroeira madeira vai demorar um pouco mais. 7 anos para ser cortada e gerar renda. Mas não é só isso. Mas queria também que essas espécies criem condições para que novas espécies aconteçam no lugar delas, para que então a gente possa ter a regeneração natural. Quando a gente faz um plantio de restauração, a gente tenta imitar a natureza, a gente tenta fazer aquilo que a floresta faz no processo de regeneração nela. Neste cenário, nós temos a síntese do projeto Biomas. Nós temos a vegetação nativa, que é a referência onde nós queremos chegar. Aqui nós temos um plantio que nós já fizemos, tem uma série de espécies de potencial econômico conhecido. E aqui nesse lugar intermediário, nós temos então essa área preparada já para novos plantios, porque nós queremos fazer toda essa vegetação recuperada. Todas essas espécies, esses indivíduos são frutos de semente, né? Então de semeadura direta, que é possível restaurar utilizando plantas nativas, né? Esta plantinha é uma cagaiteira, árvore típica do Cerrado. Quando crescer, vai virar uma bela árvore com 8 metros de altura, coberta de folhas verdes e irá produzir frutos. Como ela, o baru, o jatobá e muitas outras mudaram o ambiente. Melhoraram a capacidade de aproveitar o solo e enriqueceram a paisagem. Este é um bom exemplo de transformação. Atitudes como essa interferem nas gerações futuras, mudam o curso das coisas, permitem o surgimento de uma nova forma de pensar e produzir. Que é uma coisa que a gente vai crescendo junto, né? A gente vai levando aprendizado junto. Que é o nosso futuro aqui. O que acontecerá com estas terras depois que a Gabriela assumir responsabilidades na fazenda? Difícil imaginar que não irá seguir o mesmo caminho sustentável trilhado por seus pais. As árvores são organismos muito antigos. Elas já habitavam a face da Terra muito antes dos dinossauros. Estão extremamente adaptadas e bem-sucedidas como organismos nesse planeta. O homem, como espécie, derruba árvores porque sempre explorou os recursos naturais. Mesmo agora, com toda a tecnologia avançada, não consegue substituir a madeira. E em muitos casos, ela é insubstituível. Não é necessariamente não derrubar árvores, mas é derrubar as árvores corretas, aquelas que a gente planta. Se o mundo precisa de madeira e o homem precisa da árvore, então plantar floresta de maneira sustentável, eficiente e com muita tecnologia é o único caminho que resta, antes que as exuberantes florestas estejam confinadas a pequenas áreas. Em Sooretama, no norte do estado do Espírito Santo, na fazenda São Marcos,
está implantado o projeto Biomas Mata Atlântica. Nesta área, até então degradada, a pesquisa mostra como fazer restauração florestal com espécies nativas ou exóticas mais indicadas para o bioma. Que a mata, a floresta, era vista como uma coisa de atraso, uma coisa arcaica. Tudo o que eles fazem aqui é passar uma visão positiva de produzir, de viver bem com o meio ambiente. Eles buscam modelos de produção que não excluam a árvore. A gente quer que as pessoas deixem de ter uma visão negativa da árvore, da mata, né, das áreas reflorestadas. Modelos que permitam que o produtor possa produzir e preservar para as gerações posteriores. Passou da hora da gente rever esses conceitos, rever essas condições todas e mudar o panorama. Mesmo quem não tem muita experiência, percebe a diferença entre as práticas, o que era feito antes e o que está sendo feito agora. Eu acho que o leigo diria que a gente está tirando leite de pedra. Só tinha um único objetivo e transformando em várias outras possibilidades. E esse é um caminho possível. Olhando assim, parece tudo meio confuso, mas não é. Os sistemas agroflorestais são assim mesmo. É chamado agroflorestal porque combina a árvore com a plantação agrícola. Nesse caso aqui, específico, foram plantadas a banana, a mandioca, o cacau, a seringueira e árvores como a jequitibá e a Gonçalo Alves. Então tem plantas que vão produzir com 1 ano, com 5 anos, com 10 anos, até 80 anos, e outras vão produzir com mais de 100 anos. Plantar árvore dá resultado? Dá muito resultado. Quem experimenta tem gostado. Essa é a chave para que isso possa crescer. Leva 80 anos para chegar no ponto de corte. Esse mosaico é a área dos experimentos. Em cada um deles tem 1, 2 ou até mais espécies plantadas. O que a gente consegue ver em cada um deles é que existem diferenças de crescimento entre as variedades. O que isso quer dizer? Muito. Cada espécie reage diferente aos manejos praticados. Inclusive descobrem quais as plantas são mais resistentes às secas. É isso que eles fazem aqui. Testam qual a melhor variedade, a adubação mais correta, a poda mais eficiente, enfim, fazem tudo para que o produtor não perca tempo e dinheiro em plantações que não possam corresponder no futuro. A principal contribuição que ele pode dar é a compreensão exatamente da silvicultura, de como cultivar as árvores para atender aos propósitos de APP, atender as RLs, né? E também atender ao produtor no sentido, digamos assim, de render, né? Fazer a árvore render algum lucro. A aroeira foi escolhida e está sendo pesquisada porque é uma árvore nativa e fonte importante de renda na região. Os pesquisadores já têm pistas reveladoras do sucesso dessas aroeiras. Já sabem que as aroeiras do projeto podem produzir mais que 25 quilos de pimenta rosa por pé quando adultas. Então, aqui nós estamos fazendo um trabalho mais cuidadoso no momento da colheita do cachinho da aroeira, porque nós queremos saber todo o potencial da planta em termos de produção. Quando a gente fornecer, disponibilizar essa muda para o produtor futuramente, ele já vai receber uma muda com garantia de que realmente ela vai produzir bem. Ou seja, o conhecimento gerado nesse laboratório a céu aberto vai garantir a produtividade lá no quintal do produtor. Plantar aroeira hoje é a melhor coisa que tem, porque o investimento dela é mínimo, não é alto. O que possibilitou a ascensão e a viabilidade econômica da aroeira foram os clones, que inicialmente foram desenvolvidos pelos próprios produtores com as orientações do INCAPER.
Essa aqui já nem serve. Essa não serve mais não. É o mesmo clone, essa aqui. A aroeirinha, como foi batizada o novo clone, mudou a realidade local. De maneira muito rápida, os moradores perceberam as vantagens da aroeirinha. Passaram de coletores silvestres para cultivadores intensos de pimenta rosa. Isso aumentou a oferta, atraiu a atenção de mais gente e trouxe a indústria. Hoje, até manual de boas práticas eles têm. Quando ela inventou essa nova muda aí, passou a ver que o futuro era essa daí. E essa aroeira que vocês estão vendo aqui, 1 ano e 2 meses, nós já estamos vendo o exemplo dela. Seu Adilson mora no interior de São Mateus, a poucos quilômetros do mar. Numa comunidade que até bem pouco tempo atrás vivia da pesca e da coleta de caranguejos. Recentemente, com a entrada da aroeira, os vilarejos começaram a prosperar. Cada ano que passa eles vão melhorando o manejo, também uma parceria muito forte da comunidade com a indústria, que fica muito próximo. A aroeira entrou no cotidiano dessas pessoas e se tornou mais uma fonte de renda para as famílias da região. Aí você olha assim que está cortando, ele está estragando os pés da aroeira, né? Você vai vir aqui há 2 meses, ela já está todo com os galhos todos feitos já. Ela passou a fazer parte dos quintais e as casas estão rodeadas de aroeiras. Às vezes aqui não dá tanto valor a ela, mas fora cá tem um valor muito grande. Muitos desses espaços, antes improdutivos, agora estão sendo preparados para os novos pomares. Quando as novas variedades selecionadas e pesquisadas pelo Projeto Biomas chegarem aqui, vão melhorar ainda mais a produtividade dessa gente. Sem sol, sem água, sem semente, sem biodiversidade, não existe alimento. Não existe raça humana. O homem desenvolveu a agricultura e agora depende fundamentalmente dela para sobreviver. 90% das calorias que alimentam a humanidade vem de muito poucas plantas, como o trigo, o arroz, o milho, a batata e a cevada. A busca da humanidade por uma vida mais fácil transformou o planeta. Na última década, sentimos na pele que o clima mudou. A diminuição das chuvas e o aumento relativo das temperaturas têm comprometido as produções agrícolas. Produzir é necessário, mas preservar os recursos naturais como a água e solo agora é questão de sobrevivência. Novas estratégias se fazem necessário. Praticar uma agricultura mais consciente, cuidar com seus efeitos. O sistema agroflorestal é atualmente a melhor alternativa para se produzir com sustentabilidade e praticar uma agricultura a favor da natureza. Nesta propriedade, não se pratica a agricultura tradicional. A aposta vai em outra direção. Não quer ficar dependendo só de uma cultura porque corre muito risco, né? Na fazenda Santa Luzia, se consorcia seringueira, cacau e café com árvore. O café, como o cacau, originalmente eram cultivados à sombra. Mas para aumentar a sua produtividade, foram selecionados para produzir a pleno sol. Porém, nessa condição, passou a ter maior dependência da adubação e da irrigação. Porque o café ele demanda muita água e também tem muita área, e a gente vai tentar diminuir essa área de café para explorar melhor. Ele quer explorar melhor a água e produzir com mais tecnologia também.
para diminuir riscos, né? Para aproveitar também a água de outra maneira. A propriedade do seu Josias apostou num processo de integração de lavouras com floresta. Aqui foi plantado o café, aí depois veio essa possibilidade de colocar a seringa e agora depois o cacau. Ele espera, com essa integração, que a sombra das árvores tragam benefícios ambientais para as culturas, com mais matéria orgânica e menos consumo de água. Ele espera também conseguir renda extra com a extração da madeira. É porque a gente estava pensando que poderia haver uma falta de madeira, né? Isso aqui mostra que a árvore pode dar certo na propriedade rural. Rapaz, que coisa bonita ali, aquela floresta sua ali, não sei o quê, aí fica arrepiado, né? Nessa região, a Fazenda Santa Luzia é uma ilha. Se aqui dá certo, por que em outros lugares não daria também? Todos fizessem a mesma coisa, né? Plantassem árvore, aí ficava mais fácil. Todo ano foi rendendo 2, 4, foi para 10, foi para 20, entendeu? E hoje nós temos na faixa de 40 mutum aqui dentro. O mutum do Sudeste é uma espécie em extinção. No Brasil, não restam mais que 800 aves e 20% delas vivem nessa agrofloresta. Eu atribuo ao fato de nós estarmos dentro de uma floresta, ou numa situação em que imita bastante a floresta. A Fazenda Cupido, em Linhares, Espírito Santo, é um exemplo perfeito da interação entre produção e conservação ambiental. Neste espaço, a agrofloresta é a forma de se fazer agricultura. O que seria a plantação ideal para aproveitar aquela situação de floresta? Aí veio a ideia de trazer o cacau para cá, junto com a seringueira. O lucro da fazenda vem basicamente do consórcio dessas duas plantações. A gente faz questão de não contaminar absolutamente nada, de manter o mais íntegro possível. Aqui não existe erosão, a adubação é orgânica, as doses recomendadas de insumos são mínimas. Enquanto a recomendação são 200 gramas de um determinado herbicida para cada 20 litros de água, nós usamos 40. Enquanto a recomendação eu uso 3 vezes por ano, nós usamos uma única. E há anos em que nós não fazemos. Em 2013, a fazenda produziu o maior cacau registrado na história do Espírito Santo. Quem visita fica admirado com o estágio de equilíbrio que a fazenda atingiu. Todos dizem como deve ser satisfatório trabalhar, ser um trabalhador rural aqui em relação a trabalhar embaixo de um sol de 40 graus. Trabalhar com cacau e seringueira requer paciência. A seringueira, 8 anos para começar a produzir o látex. O cacau, pelo menos 4 anos de espera para a primeira colheita. Desde 2013, não chove regularmente na região. O Espírito Santo registrou entre 2014 e meados de 2016 a maior seca da sua história. Os efeitos da estiagem foram críticos para a fazenda também. Provavelmente a safra desse ano vai ser 75% menor que a do ano passado, que já não foi muito boa. A situação foi de calamidade pública. Os rios, os açudes ficaram praticamente secos. O abastecimento humano foi extremamente comprometido. Na fazenda, os impactos foram amenizados pelo ambiente florestal. Mesmo assim, o quadro comprometeu o futuro. De todas as lagoas que secaram na região, ele tem relatado para a gente que essa lagoa está tendo uma quantidade de água significativa porque o ciclo da água e da floresta foi mantido. Esta lagoa serviu emergencialmente para abastecer as comunidades locais. Olha, essa água está aqui porque a gente conservação, né? Muita conservação com ela, né? Pouco, utilizando ela muito pouco, né? E deixando mais para beleza e os animais estão tomando ela. Nós estamos testemunhando tempos difíceis.
Porque eu sinto que com essas secas seguidas, árvores de 500, 600 anos estão morrendo. Mas para que a vida continue, precisamos encontrar o equilíbrio entre produzir e preservar. A Fazenda Cupido é um belo exemplo a ser seguido. Se não um prazer, uma obrigação de cada um, poder ter um pedacinho da sua propriedade como reserva. Eu acredito que é uma forma de apostar numa poupança para a humanidade. Mas nós não podemos perder a esperança. Exato, fica a esperança então. Eu estou estudando agronomia tem 5 anos. E assim, só o que eu estava vendo era assim, problema. A filosofia que está por trás é procurar entender como é que funciona a natureza e reproduzir isso dentro de uma técnica agrícola. Então quando eu vim para cá em 2001, eu já vim com um foco de trabalhar com sistemas agroflorestais. Isso aqui em 2001 era uma área de braquiária, era um pomar de laranjeira em declínio, que estava com mais de 15 anos, as laranjeiras estavam morrendo já. E a gente mantinha capinadinho aqui, eu e meu irmão. Eu fazia agronomia lá e eu conheci o trabalho do Ernest Goethe, que é um cara que trabalha com sistemas agroflorestais. Você tem solo preto hoje até 16 centímetros, é mais ou menos 1 centímetro de solo preto por ano que se forma. Então o que demoraria 100 anos para acontecer, um processo de uma pastagem virar uma mata primária. Com o manejo agroflorestal a gente consegue acelerar e fazer isso acontecer em 8, 10 anos. Mas eu estou estudando isso, porosidade, quanto de luz que tem que passar para cada uma das espécies, como é que faz poda. E aí com base nisso aqui eu replico essa tecnologia em escala comercial. Assim, aquela era de que o cara ia para a roça e plantava, jogava na carreta e levava para a cidade para vender, não tem mais como fazer isso. Assim, as espécies que a gente usa, todas elas vêm da natureza, a gente tirou elas, isolou, e aí começou os problemas. Aí eu vi um jeito assim como não criar problema. Então, pragas, doença, falta de fertilidade, seca, mudanças climáticas, tudo isso é consequência. E aí, o jeito é assim, é trabalhar com as plantas, com uma biodiversidade boa de plantas, você trabalhar com espécies nativas junto com espécies de interesse econômico, e isso caracteriza uma técnica que chama sistemas agroflorestais. A agrofloresta precisa ter um número de área, de produtividade por mês para você pagar todas as contas. Então essa é uma inteligência da natureza. Como trazer isso para dentro da agricultura? Ele está recebendo aqui uns 15 a 20% de sombra, isso para ele é ideal. Então esse é um movimento da natureza e isso fertiliza os solos, regula o clima, tem uma série de benefícios. Todo esse ambiente, essa matéria orgânica cria um ambiente para o bom desenvolvimento dos citros. Você mexe os espaçamentos da laranjeira, põe um mamão, tira um maracujá, põe isso, põe aquilo. Você vai mexendo na estrutura e no processo de sucessão do sistema e aí você consegue gerar os melhores fluxos de caixa possível. Porque a agricultura familiar precisa de negócios que gerem grande fluxo financeiro em área pequena. Não precisa pulverizar, não dá praga, não dá doença. Porque você vai trabalhar com agrofloresta é a mesma coisa, é um negócio. Você tem que saber quanto você gasta e quanto é que produz. Como é que o agricultor familiar vai iniciar num sistema que o período de retorno é 4, 5 anos? Nessa linha aqui tem as culturas econômicas dos citros, leucena com a função de produção de biomassa e o mogno, função de produção de madeira a longo prazo. A poda é
digamos assim, a coisa mais importante dentro da dinâmica de um sistema agroflorestal. Ela é que dinamiza toda a fertilização do solo, que coloca a quantidade de luz que cada espécie precisa em cada extrato. Uma das funções de ter essa diversidade toda é a gente ter a adubação orgânica para o sistema. Então, nessas linhas aqui foram plantadas capim-elefante, margaridão e outras espécies adubadeiras. Elas são roçadas com o trator e enleiradas embaixo da fruteira. Todo esse material que é enleirado debaixo da fruteira, ele protege o solo, segura a umidade, fertiliza o solo. O trunfo assim de um sistema agroflorestal. Tá, mas aqui em vez de banana, eu vou trocar essa banana, vou botar um pé de atemoia, que me dá uma receita muito maior. E aí você começa a mexer na estrutura dos consórcios. E aí você está mexendo nos fluxos de caixa. Uma das funções, por exemplo, do jatobá aqui é produzir sombra para o citro. Eu descarreguei uma caixa de fruta na gôndola e as pessoas na loja toda falaram: nossa, eu nunca tinha sentido um cheiro de limão tão forte. Mas daqui, digamos, 30 anos, quando esses citros parar de produzir, que eu resolver derrubar essa roça aqui, eu vou ter um jatobá com um fuste de 5 a 10 metros. Eu tenho muito pedido que eu não consigo atender. Essa é a realidade. Então, quando você pega um sistema agroflorestal e você começa a modelar ele, espécies que produzem frutas a curto, médio e longo prazo, espécies que produzem frutas extrato baixo, médio, alto, você começa a criar um fluxo de caixa gigantesco. Você tem um sistema que ele é desenhado de acordo com a propriedade, com o mercado e com as aptidões da família. Então aquela experiênciazinha que o agricultor começou a testar no quintal, ponto, vira um negócio que ele é planejado para gerar retorno financeiro. O que comprou a terrinha, se ele for plantando, digamos, um sistema agroflorestal lá com maracujá, mamão e outras frutas, e mogno, né? Passa 25 anos, ele tem lá 200 árvores de mogno por hectare. 200 árvores, 200 mil metros cúbicos de madeira. Isso vezes R$1.000, você vê, dá 2 milhões. E se o agricultor passou a vida inteira dele lá durante 25 anos, ele conseguiu implantar 1 hectare por ano, se ele tem 25 hectares, ele vai ter 25 hectares de mogno. Então é uma técnica que permite o agricultor acumular patrimônio. Então isso é as fichas que caiu, que me levou a ter coragem de pegar um Pronaf e plantar aquela área. Então o agricultor tem que ter essa visão de negócio, conhecer o mercado, planejar o negócio dele e a hora que se decidir de entrar tem que estar preparado para ultrapassar o ponto de equilíbrio, porque enquanto não ultrapassar, não está pagando todas as contas. O agricultor tem que ter clareza, não, o mínimo que eu preciso de área em produção para viabilizar tudo é 5 hectares. No meu estudo aqui do meu negócio, é 5 hectares, então eu tenho 3, eu vou plantar mais 3. A contribuição da Larissa, a Larissa me auxilia na parte de colheita, na parte de comercialização, ela gosta muito de fazer poda. Eu formei em biologia, então assim, o meu sonho é preservação e ter mais vida em minha volta. E eu vejo que eu venho realizando esse sonho aqui. No Brasil, milhares de pequenos agricultores praticam algum tipo de sistema agroflorestal. O sistema agroflorestal é um conjunto de práticas que combina árvores com plantas. Uma técnica que ocupa os espaços com plantas que tragam um valor econômico.
Basicamente, o sistema pode ser classificado em silvipastoril, que combina árvores e animais; agrosilvicultura, que combina árvores e plantas anuais; agrosilvipastoril, que combina árvores, animais e plantas anuais. Em Ibaretama, a 130 quilômetros de Fortaleza, no sertão do Ceará, a Embrapa mantém projetos de pesquisa que buscam novas técnicas de plantio e sistemas agroflorestais adequados para o semiárido. O projeto ele quer mostrar de que você pode trabalhar com um convívio pacífico com essa planta. No Nordeste, praticamente não existe manejo de árvores. A maioria das práticas são centenárias, com pouca técnica. A gente aqui era meio bruto com ela, né? Mas agora a conservação está ficando mais diferente com essa nova tecnologia da Embrapa. Qual é o maior problema da caatinga? É a falta de informação. Uma barreira que o projeto Biomas tenta superar, provando que dá para fazer diferente. O projeto se instalou aqui na região de Ibaretama porque quer, com os resultados das pesquisas, convencer o seu Roberto e os catingueiros da região que é possível manejar diferente o sertão nordestino. Aqui na Caatinga, assim como em todos os outros biomas, o proprietário cedeu parte de sua propriedade para que o projeto Biomas testasse essas novas tecnologias. As áreas escolhidas foram aquelas em que os solos eram os menos indicados para as práticas da agricultura. As pesquisas mostram que, manejando correto, solos pobres podem ser melhorados em suas características químicas e produzir mais. Na essência, estão as técnicas de plantio e consórcio de plantas que respeitam as características do semiárido. Fazer consórcios com culturas, certo? Que é os SAFs, sistemas agrosilvopastoris, e adubação orgânica, como no caso o esterco. O sertão, nos últimos anos, mudou. Hoje, o catingueiro convive melhor com a falta d'água, está mais preparado. Mas ele ainda não tem a compreensão do que é um sistema agroflorestal e o que ele pode ajudar no convívio com a seca. Seu Roberto, como a maioria dos nordestinos, reconhece a dificuldade. Assim, meio desacreditado no início, né? E agora a gente já vê algum futuro aí na frente. Eu espero que dê certo. Aquela ideia de que o mato deve ser cortado ou queimado não tem mais espaço. O sistema que a Embrapa pesquisa leva em conta a biodiversidade da Caatinga. O projeto plantou mais de 6.000 árvores típicas do sertão de 37 espécies diferentes. O carro-chefe do projeto é o plantio do sabiá com a Gliricídia, um consórcio que seu Roberto acredita que vai dar certo. Estou apostando muito no sabiá. O sabiá é uma árvore nativa da Caatinga. Por ser muito resistente, é usado principalmente como estaca na construção de cercas. Não existe propriedade rural nordestina que não tenha um cercado feito com estacas oriundas do sabiá, todas extraídas das matas nativas. O projeto Biomas mostra o que nunca foi pensado antes. Por que não plantar o insubstituível sabiá? Ele é uma das plantas que vai começar a trazer um retorno bem mais cedo. Com 6 a 8 anos, ele já pode ser cortado, mas consorciado com a Gliricídia, o sabiá vai trazer mais benefícios antes de virar estaca. As folhas do sabiá têm alto valor energético, é uma excelente forrageira,
fazendo um par perfeito com a Gliricidia. O objetivo é exatamente mostrar para ele de uma forma correta dele manejar isso aí e ele trazer um retorno econômico melhor para ele. Neste outro experimento, está sendo testado um tipo de integração lavoura-pecuária. Neste consórcio de plantas estão as árvores da caatinga, as forrageiras e culturas anuais como o milheto e o sorgo. E nas entrelinhas das forrageiras foi implantado culturas anuais, no caso o milheto, e vai ser plantado também capim. O nordestino planta milho e o sorgo para fazer forragem para os animais. Plantar milheto e gramíneas resistentes à seca, ainda consorciadas com forrageiras, é uma ideia que causa estranheza. Na integração, o animal não vai ficar precisamente dentro não, ele vai ficar ao lado, certo? E aonde vai ser tirando a forragem dessas plantas forrageiras, vai sendo alimentado ao lado. Por isso, a integração que está sendo proposta é diferente. A Gliricidia, a leucena, mesmo sendo exóticas, serão as forrageiras que irão alimentar os animais. Com apenas 1 ano de plantio, elas estão com excelentes resultados. E também ela é muito resistente, não só a questão da escassez de chuva. Eu não conhecia ainda nenhuma praga, nenhuma doença que viesse atacá-la. O negócio da fazenda é a pecuária. Criam mais de 200 animais. A silagem com milho e sorgo são a base da alimentação dos animais. Com a chegada dessas novas forrageiras, as possibilidades de negócio vão aumentar na fazenda. E agora com a Gliricidia, né, vai melhorar mais ainda, principalmente para as ovelhas. Com certeza a gente vai aumentar o plantel. O convencimento dos catingueiros virá através dos resultados do projeto, das tecnologias de baixa complexidade. E aí agora ela vai deixar de ser cobertura morta e vai passar a ser um adubo. São coisas simples de serem feitas, ao alcance de qualquer um. Um exemplo dessas tecnologias é a utilização combinada do hidrogel e a palha da carnaúba, com o objetivo de manter as árvores hidratadas por longos períodos de estiagem. Tem tudo para emplacar, né? Ela sendo divulgada, eu acredito que muita gente vai usar ela. A gente possa mudar, pelo menos um pouco da cultura da questão da planta da caatinga. Não muito longe do projeto Biomas, no município de Ocara, o sistema agroflorestal começa a ser praticado e o cotidiano do pequeno agricultor dá sinais de mudança. É uma pequena mudança, eu acho que já está sendo grande assim para mim. Nesta propriedade foram plantados 15 mil pés de sabiá consorciados com milho. O objetivo é vender estacas daqui a 6 a 7 anos. A vizinhança dessas terras ficou desconfiada da atitude do proprietário. Gastando um horror de dinheiro plantando sabiá, rapaz. Será que está com o juízo certo, um homem desse? Juízo é o que não falta para o seu Antônio. Mas como todo negócio, teve dificuldades. O sabiá foi consorciar com o milho, uma exigência do banco para liberar o financiamento. É porque aqui, com 7 anos, vamos dizer, eu começo a tirar estaca, e aqui vai ser até, Deus sabe. Ele plantou o milho nas entrelinhas do sabiá. A chuva não veio e a colheita ficou comprometida. O sabiá, no entanto, teve 97% de germinação, não sofreu com a estiagem e tampouco foi atacado por formigas ou doenças. Mesmo com as estiagens frequentes, ele irá crescer 1 metro por ano. Quando chegar ao 7º ano, com 8 metros de altura, vai virar estaca e trazer lucro para a propriedade. Seu Antônio jamais sonhou um dia que iria plantar sabiá. Ouviu o filho, fez um bom negócio e contribui com a sustentabilidade do planeta plantando árvore. Estou contribuindo com o meio ambiente, protegendo a natureza, protegendo o nosso planeta, né?
São os ventos da mudança que chegam a Caatinga. A floresta amazônica é imprescindível na manutenção da biodiversidade do planeta. Manter esse tesouro em pé é nosso compromisso. Recuperar o degradado e que se torne novamente viável economicamente é o objetivo do projeto Biomas. A grande protagonista desse projeto é a árvore. É mostrar ao produtor que plantar a árvore em algum momento dá dinheiro. Tudo no projeto Biomas gira em torno dela. Todas as tecnologias desenvolvidas buscam apresentar soluções que viabilizem a introdução da árvore na propriedade rural. O projeto é uma vitrine. O produtor ele tem possibilidade de chegar aqui e perguntar para mim, mas essa árvore levou muito tempo, ela deve ter uns 10 anos para chegar nessa altura. Eu falei, não, ela só tem 2. Mas como 2? Eu quero isso também para mim, como é que faz? Né? Então, o interesse do produtor é diferente. Na região do Pará, mais de 20 milhões de hectares, uma área equivalente à metade do estado do Rio Grande do Sul, não está mais com a formação vegetal original. Grande parte desses milhões de hectares está ocupada com pastagens degradadas. Por trás dessa degradação, tem ciclos econômicos que ao longo dos anos foram acontecendo. Primeiro, começa com a extração da madeira. Depois, com a abertura das áreas, a introdução das pastagens e a colocação da pecuária. Na sequência, como terceiro ciclo econômico, entra a agricultura, com a produção dos grãos. E no quarto momento do ciclo, entra o reflorestamento, onde a árvore passa a ser, então, considerada um elemento produtivo na propriedade. E que é perfeitamente possível, com os devidos tratos culturais, mecânicos, aplicação de insumos, tudo isso, a gente fazer com que essas áreas tornem-se viáveis economicamente novamente, de uma maneira que os produtores sequer imaginaram algum dia, né? A região de Marabá, no sudoeste do Pará, onde o projeto Biomas está inserido, ainda está no segundo momento do ciclo de ocupação, em que a pecuária é o carro-chefe da produção. Uma mudança de cultura e uma valorização dos nossos recursos naturais impulsionaria muito esse aspecto de conservação de floresta brasileira. Os 80 pesquisadores envolvidos no projeto Biomas já plantaram 24 mil árvores na fazenda nos primeiros 5 anos de pesquisa. Nos próximos anos, serão mais 50 mil de 60 espécies, entre nativas e exóticas. Nós priorizamos as espécies de mais rápido crescimento, né? Da exótica seria o eucalipto, da nativa seria o paricá. Desde 2011, os pesquisadores estão testando arranjos florestais e qual o melhor sistema agroflorestal para o bioma Amazônia. A gente pode ter a derivação completa, que é o sistema de integração lavoura, pecuária, floresta, onde eu vou ter alguma espécie florestal, vou ter a lavoura e vou ter, consequentemente, o gado. O solo da região amazônica é arenoso, bastante pobre em fósforo. Para recuperar as áreas degradadas, a estratégia indicada para recuperar a fertilidade do solo tem sido a utilização de culturas como o arroz, o milho, o soja e o feijão calpi, inseridos na integração com rotação de cultura. Após 2, 3, 4 anos de cultivo dessas culturas, um solo mais bem estruturado. Estruturar e recuperar a fertilidade do solo com a agricultura. Esse é um dos objetivos, mas tem outros. É uma espécie de desmistificação que eles sempre tiveram na cabeça de que árvore é um problema. O nosso principal desafio é de tentar explicar isso para o produtor e tentar fazer com que ele assimile essa nossa tecnologia. Tem que ter uma mudança de atitude, mudanças culturais, e isso é um processo longo. Desde que haja consciência e incentivo, em algum momento o desmatamento terá que parar
e a árvore voltar à propriedade rural. Mesmo assim, ainda estamos numa situação confortável em relação à ocupação das terras. 61,3% do território brasileiro é ocupado por áreas de preservação ambiental. Os outros restantes, 19% ocupados com pastagens, 11% com vegetação nativa e 8% ocupados com lavouras e florestas plantadas. Se de um lado continuam os desmatamentos e a ocupação das matas com manejos incorretos, de outro lado, avanços de novas tecnologias justificam o sucesso da produção agropecuária brasileira. A balança comercial agrícola brasileira saltou de 7 bilhões de dólares em 1990 para 78 bilhões de dólares em 2013. O sucesso da produção agropecuária é justificado pelo avanço de novas tecnologias, que aumentaram a produtividade e a rentabilidade do produtor rural. O choque na produtividade está sendo conseguido também através de agricultores que não dependem do desmatamento para produzir alimento. Fábio e Fernando foram colegas de universidade. Com a ajuda das famílias, compraram estas terras na barranca do rio Araguaia, aqui no Pará. São filhos de agricultores, um é gaúcho e outro mineiro. Eles representam a nova geração de produtores que começam a utilizar a cartilha das boas práticas agrícolas. É aqui que já tem em torno de 35 a 40 anos que era feito pecuária aqui. Compraram porque a pecuária que era praticada esgotou a fertilidade do solo. Usando a fertilidade que tinha o solo e colocando boi para explorar isso. Uma exploração equivocada do pecuarista que o levou a vender as terras. Colocando aqui tudo o que nós temos de conhecimento para fazer a coisa dar certo. Para a coisa dar certo, não dá para parar no tempo, tem que aproveitar melhor a terra. Isso é intensificar, melhorar as áreas que tem. O foco deles recaiu inicialmente na recuperação das áreas degradadas, concentrar na agricultura os esforços para aumentar a produção. Nessa época agora a gente está com soja, mas a gente quer produzir outras coisas. Para produzir outras coisas, eles derrubaram a juquira, gradearam, corrigiram o solo e plantaram. Estamos amansando a terra aqui ainda. Esta é a primeira safra que está sendo colhida. Estamos tendo uns probleminhas de colheita, que quem mexe com lavoura sabe o que é a área de primeiro ano. No primeiro ano, os resultados são expressivos, mais de 50 sacas por hectare. Mas qual o limite? De 80, 100 sacos, como se diz, o céu é o limite. Limite eles não têm, nem falta de ousadia também. Nós escolhemos a soja agora e estamos plantando melancia. E depois da melancia? Vem milho. E depois do milho? Soja. E depois da soja? Melancia novamente. Isto se chama intensificação. Com o mesmo investimento e na mesma área, eles colhem 3 safras no mesmo ano. No pivô, a melancia é plantada em 4 etapas. Eles dividem como se fossem fatias de pizza. Na primeira, a melancia foi plantada há 40 dias, na outra, com 30 dias. Na terceira fatia, a melancia está apenas germinando. E na última, estão plantando agora. O trator maior está sucando o solo para a gente plantar e o trator menor lá está vindo plantando, está semeando a melancia. E estas são as sementes e os grãos que irão brotar, virar frutos e trazer a prosperidade tão desejada. Quem nasceu e se criou nesse meio, isso aqui é a felicidade pura. Felicidade embalada pelo desejo de que aqui é o lugar. Não é para ir embora não, é para o resto de nossa vida aqui. Vida que vai ficar melhor. Provavelmente vai ter um outro pivô instalado.
as áreas de preservação já vão estar bem mais recuperadas, a pecuária já vai estar estruturada também. Quem não tem olho treinado pode entender errado, pensar que estes tratores estão derrubando mata. Não estão. Ao longo do tempo, a fertilidade desse solo foi sendo consumida pelo gado. Sem nenhum cuidado, o que era pasto virou juquira. Juquira é essa vegetação de porte baixo que nasce em áreas descuidadas. Com o passar dos anos, ela vai invadindo, tomando conta, aniquilando a pastagem. Quando o pecuarista se dá conta, o estrago já está feito. Sem pasto, não há criação. Sem criação, não há lucro. Sem lucro, chega ao fim a atividade. Infelizmente, este tem sido o sinal para muitos pecuaristas do Pará. Essa fazenda estava totalmente degradada. Vamos falar o idioma da região, estava só uma juquira. Aí nós entramos com os tratores de esteira, enleramos a área, né? Jogamos calcário e plantamos milho, que está aí para todo mundo ver. A mentalidade do fazendeiro tem que mudar. E eu creio que com esse trabalho da Embrapa, os fazendeiros que se interessarem, ele vai mudar muito a cabeça dele. O Brasil é um país privilegiado pelas condições de solo e clima. Uma abundância de terras disponíveis, rios grandiosos, florestas gigantescas, uma biodiversidade inigualável. Por estar numa posição diferenciada, o país tem uma tremenda responsabilidade para gerenciar e administrar as dádivas da natureza. Nesta parte do documentário, vamos mostrar o Brasil como líder e gerador de inovações na silvicultura também. O Brasil é o melhor produtor de árvores. Como nós somos considerados mundialmente exemplo de uso de tecnologia na silvicultura. A silvicultura, que é o cultivo de árvores em grande escala, é fundamental para diminuirmos a importância do petróleo em nossas vidas. Nós temos água, solo, melhor material genético, nós temos sol, então nós temos a maior produtividade. Mesmo com todas essas condições, estamos um passo atrás dos países desenvolvidos. Nós precisamos plantar mais floresta. O Brasil tem um déficit de floresta. Esse déficit pode ser exemplificado. O Japão, que tem 5% da área territorial do Brasil, planta mais de 10 milhões de hectares. No país, são menos de 8 milhões de hectares, área que corresponde a menos de 1% do território nacional. Mas em relação à produtividade, levamos uma tremenda vantagem. O ciclo de rotação do eucalipto na Finlândia é de 70 anos. No Brasil, ele ocorre em apenas 7 anos. A silvicultura está focada em duas espécies, basicamente, em pinos e em eucaliptos. O pinus está restrito à região sul do país. O restante, os 5 milhões de hectares, quase 5 milhões de hectares plantados, representa o eucalipto. Calcular o valor estratégico de uma floresta plantada é simples. Se eu planto 1 hectare de eucalipto ou de pinos, eu consigo produzir 20 vezes mais biomassa de uma maneira sustentável numa pequena área do que se eu explorar uma floresta nativa. Por isso, as florestas plantadas têm muito espaço para crescer e aumentar a participação na matriz energética nacional. Nos últimos 10 anos, a participação da biomassa na matriz energética brasileira triplicou. Passou de 3,2% em 2006 para 9,2% em 2015.
Esta figura ilustra bem a supremacia da potência hidráulica, com 66,5% de participação. Agora, se juntarmos eólica e solar, 5,2%, biomassa, 9,1%, a hidráulica, que é de 66,5%, a participação das fontes renováveis fica próximo de 81%, indicador muito superior ao mundial, que é apenas de 21%. A biomassa de origem florestal é o futuro do planeta, para tudo, tanto para químicos como para energia e de forma renovável. O uso de bagaço de cana para gerar calor nas usinas de açúcar, do licor negro na produção de celulose, do carvão vegetal na produção de ferro-gusa e da lenha na indústria são os grandes responsáveis pela produção independente de energia no Brasil. Nesta cooperativa, no norte do Paraná, por exemplo, todos os processos de produção das indústrias e secagens de grãos são feitos com lenha ou cavaco, oriundos das florestas plantadas pela própria cooperativa. Toda energia térmica ela é gerada por biomassa, parte em cavaco, parte em lenha. A produção de biomassa própria sempre tem uma vantagem competitiva em relação às outras fontes energéticas. A cooperativa planta 600 hectares de floresta anualmente. É um manejo sustentado porque você plantou, conduziu e está colhendo a sua produção. São 4.000 toneladas de cavaco e 4.000 toneladas de lenha, volumes que garantem a produção de energia térmica para suas fábricas e unidades de armazenamento de grãos. 25% do malte consumido no Brasil vem desta maltaria. Os grãos da cevada viram malte através do processo de secagem dos grãos, onde muita energia térmica é necessária. O processo produtivo do malte consiste basicamente em 3 fases. A fase da maceração. Primeiro, a cevada é mergulhada em água. Germinação. Na segunda etapa, o amido da cevada é convertido em açúcares através do controle de temperatura. E a secagem. Na etapa final, a germinação do grão é interrompida através de muito calor. Assim, a cevada, através do processo de trocas de temperatura e ventilação, vira malte. Sem a energia térmica, esse processo não seria possível, né? Energia térmica que vem dessas florestas. No Brasil, as florestas plantadas ganharam um novo status. Passaram a ser um bem precioso, fundamental, estratégico para o país. Através das florestas plantadas, as fábricas de papel e celulose produzem a maior parte da energia consumida no processo de produção. As fábricas mais modernas de celulose, além de serem autossuficientes, já conseguem exportar o excedente de energia para a rede elétrica nacional. 60% do ferro-gusa no Brasil é produzido com carvão vegetal, por isso é chamado de aço verde. Para cada tonelada de ferro feita com carvão vegetal, vinda de florestas plantadas, 3 toneladas de CO2 deixam de ser emitidos. As usinas de cana-de-açúcar são grandes geradoras de energia elétrica a partir dos resíduos da cana. É o único setor da economia que gera mais energia do que consome. Até 2021, a bioeletricidade fornecida pelas usinas poderá representar até 18% da matriz elétrica brasileira. Para muitos pesquisadores, as florestas plantadas são a solução para uma economia de baixo carbono. A máquina mais eficiente em transformar a luz do sol em produtos e energia é uma árvore, é uma fábrica verde de produzir.
Com essa maravilha, a Embrapa tem focado suas pesquisas para obter novas matérias-primas. Então ali para mim está o petróleo do futuro. Dali você pode tirar tudo que o petróleo te dá, você pode tirar de uma árvore. Por isso que a árvore é uma das principais linhas de pesquisa. Hoje a gente também tem trabalhos com o bioóleo, que é extraído da madeira, tem trabalhos com a célula-lignina, com o pó de carvão. Clones que possam produzir mais resina e resina de melhor qualidade. Dentro de um contexto de biorefinaria, que é utilizar essa biomassa florestal não somente para o fim energia, mas também para a finalidade de obtenção de químicos e materiais. A madeira chega dessa forma e ela precisa ser transformada nesse pó para ser alimentado no processo de gasificação. A gasificação ela gera um gás combustível que pode ser usado para gerar energia térmica ou elétrica. Aqui no Laboratório de Processos Bioquímicos, a gente vem desenvolvendo pesquisa para a produção de etanol de madeira. Que o bioóleo ele pode ser usado tanto como combustível, pode ser queimado em caldeira, gerando energia térmica, por exemplo, mas ele tem uma grande possibilidade de agregar valor. O que é isso? É você pegar o bioóleo e extrair produtos químicos, por exemplo, produtos químicos de alto valor agregado. Nós temos trabalhado principalmente com resíduos florestais de colheita, então resíduos de pinos e eucaliptos, e também agora ultimamente estamos trabalhando com a parte de grimpa de araucária. Investimos hoje um monte de recursos para produzir um polímero biodegradável que vem do petróleo. Investimos muito, o país também investe e o mundo todo investe. Nós já temos um que a natureza nos deu, que é a madeira. É um polímero biodegradável. Olha que maravilha! Dessa maravilha se consegue a polpa de celulose, a polpa branqueada, o gel de celulose, o nanopapel, peça cerâmica flexível, que é gel de celulose revestido com cimento, o fertilizante biodegradável, a resina, o breu impermeabilizante, a terebentina, que serve como esterilizante e anestésico, o álcool sulfúrico, que confere à madeira proteção contra cupins, fungos, não apodrece ou pega fogo. Até etanol de madeira os pesquisadores conseguiram. Por tudo isso, é que as pesquisas com árvores são tão importantes. Mas tanto quanto pesquisar, é guardar as sementes para as futuras gerações. A Embrapa tem um grande banco de sementes. Nestas câmaras frias estão armazenadas as sementes das principais culturas agrícolas do Brasil. São mais de 123 mil tipos diferentes de sementes conservadas. É uma das maneiras da gente conservar em um espaço pequeno as espécies com potencial econômico e potencial ambiental do Brasil. A Embrapa é a instituição no Brasil que mais conserva o recurso genético. Dentro aqui da unidade a gente tem material de resgate de hidrelétricas, de resgate de áreas de mineração. É de grande importância. Se a gente não fizer isso, a gente pode se arrepender muito no futuro. Um futuro que já pode estar comprometido. Se quisermos manter a família humana sobre a Terra, vamos ter que trilhar um caminho diferente. O próprio Planaveg, o Projeto Biomas, o Programa Mais Ambiente Brasil e a implantação do Código Florestal Brasileiro a partir do Cadastro Ambiental Rural é que vai gerar o grande produto de soluções para que a gente consiga proteger e melhorar a qualidade de produção rural e de proteção ambiental nos biomas brasileiros. Precisamos acreditar que uma nova era do desenvolvimento humano sobre a Terra ainda é possível.
Brasil.